rápido, situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente avançados, de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Olá, olá, bem-vindos a mais uma semana de Ataque Rápido. Eu gosto sempre muito de vos ter por aí, de vos sentir por aí. Não sei se posso dizer o mesmo relativamente às pessoas que estão aqui ou não hoje comigo. Vou perceber ainda, que é... Como é que estão, meus queridos? Tiveram saudades minhas? Já não me viam há uma semaninha? Há 2 semanas. Há 2 semanas. Queres a verdadeira ou a conveniente? Eu queria a verdadeira para poder dizer que sinto o mesmo em relação a vocês. Tivemos muitas saudades. De ter a presença de uma moderadora que ponha respeito e ordem nesta casa. E uma hora nesta casa. Uma hora. Vamos lá. Vamos tentar. Não, vamos tentar. Acho impossível. Resumo deste fim de semana. Vou usar uma frase de um grande treinador que diz que o futebol é um estado de ânimo. Não sei se viram isso. O futebol é um estado de ânimo e os ânimos estão pesados. Estão pesados em Manchester, estão pesados aqui pelo Porto. Vamos começar aqui pela cidade do Porto. O Futebol Clube Porto perdeu em Moreira de Cónegos. Também começa por Ema, apesar de não ser Manchester. E é a terceira derrota consecutiva do Futebol Clube do Porto. É eliminado na Taça de Portugal, na quarta eliminatória, quando vinha de um registro imparável na Taça de Portugal. Fala-se em crise. É justo falar em crise neste momento no Futebol Clube do Porto? Tendo em conta o registro de há 16 anos não acontecer, acho que é crise. Sobretudo pela forma como joga. Não isso que eu ia perguntar. Só pelos resultados, porque preciso de fazer este ponto prévio, não sei se o Luís vai concordar comigo. O Moreirense podia ter feito isto a qualquer um dos grandes. Aliás, empatou com o Benfica já este ano e com o Sporting não. O Schmidt não passou de Moreira de Cónegos. Exato. É curioso. Apesar da situação de ser diferente. O Moreirense é uma equipa que poderia ter feito isto a eliminar, sobretudo num jogo a eliminar, poderia ter feito isto a qualquer um dos grandes. O que eu acho que revolta e preocupa os adeptos do Porto foi a forma como tudo aconteceu. Porque depois de sofrer o primeiro golo como sofre e de estar a perder depois num penalti, ok, é uma casualidade, uma má abordagem do defesa, acontece a qualquer um, mas depois a não resposta, a apatia total, a falta de soluções, sobretudo ofensivas, o sofrer 20 golos em 19 jogos, da forma como sofrem, acho que começam a ter razões para ficar preocupados. Porque não é precisamente só a derrota na Taça de Portugal, certo? É a sucessão de acontecimentos. Claro, eu acho que acontecer esta derrota, como o Maia disse, podia efetivamente acontecer, são jogos a eliminar. A questão, e mais do que os 20 golos em 19 jogos, é o Porto vinha de 5 jogos, vinha de 6 vitórias seguidas e 5 jogos sem sofrer. Claro que há o Sintrense ali pelo meio, mas era uma boa sequência. E uma sequência que antevia que o Porto estava a encontrar um equilíbrio defensivo interessante. E de repente o Porto sofre 8 golos em 3 jogos. Passa uma última paragem antes de entrarmos aqui num ciclo que quase nem sei quando é que vai acabar, não é? Neste caso para o Porto já não vai ser um ciclo tão pesado, porque já não há a Taça de Portugal pelo meio, mas há campeonato, há a Liga Europa com as decisões para serem tomadas e com uma margem não muito grande também para o Porto, mesmo a questão do play-off é importante arrepiar caminho. E depois há uma Taça da Liga, e há uma Taça da Liga onde podemos dizer o Porto já a 2 jogos de a ganhar, como qualquer outra equipa, embora, enfim, é uma competição que pelo formato agora diferente acabou de começar, mas o Porto está nas meias finais, está na Final Four e por isso tem esse troféu em disputa. Mas o Porto já provou na sua história que não ganhar taças não salva épocas. Nada. Sérgio Conceição há 2 épocas ganhou a Taça da Liga, perde o campeonato e mesmo assim a sensação que ficou no final dessa época foi que foi uma época falhada. Claro. E acho que a exigência deve-se manter. Agora, há aqui 2 pontos para mim essenciais. Ponto 1 é essa exigência manter-se, mas tendo em conta todo este contexto que existe no Porto, e eu já o falei aqui algumas vezes, e nunca sendo bom a questão do ganhar, mas de facto aquele ganhar da Supertaça foi uma areia demasiado grande para os olhos, porque
é um ano zero do Porto. Os anos zeros não têm que ser sem títulos. No caso do Porto não será, porque ganhou a Supertaça, mas eu exceto a Supertaça, acho que o Porto, em termos lógicos, ainda tem tudo, tirando a Taça Portugal, pode lutar por qualquer uma das 3 frentes. Em termos práticos, as coisas começam a perfilar-se como algo complicadas no campeonato, mais pela força dos adversários e pela incapacidade de os adversários perderem pontos em jogos mais acessíveis, mas o campeonato ainda é muito longo. Na Liga Europa eu acho que o Porto está muito abaixo do que era suposto, do que era previsível até, e há esta questão da Taça da Liga. Portanto, por um lado, este ano zero não me está a surpreender. Se me perguntassem em abril ou em maio como é que iria ser o primeiro ano do Porto, não me está a surpreender de todo. Agora, por outro lado, também há a questão de exigência, e a questão de exigência acho que tem muito mais a ver com o não haver uma evolução. Este Porto não é melhor do que o Porto de setembro, ainda menos do que o Porto de agosto, e essa é a grande angústia, acredito eu, por parte dos adeptos. É não verem que há um progresso. A equipa defende pior, a equipa não está tão concretizadora, acima de tudo está mais previsível e, acima de tudo, está menos competitiva, está menos capaz de ser intensa. O Porto não consegue pressionar, não consegue cair em cima dos adversários, não consegue ter fibra, e acho que mais do que o jogo da Lazio, mais ainda que o jogo da Luz, se bem que eu acho que tudo isto, e quando eu falo tudo isto, é fora de campo, mas tudo isto agudiza por causa do jogo da Luz. Acho que é um ponto grande de viragem neste Porto, mas o que preocupa mesmo é olhar para o Porto a ver-se em desvantagem e não ver uma capacidade real para ir atrás do empate, para conseguir criar lances, para conseguir desmobilizar o adversário. Mas então vamos ver aqui, nós falamos já aqui várias vezes que esta conquista inicial do Futebol Clube do Porto pode ter criado um efeito mais negativo que positivo, falando em performance. Sim. Mas o Futebol Clube do Porto perde no início da época jogadores de referência, o Evanilson, o Taremi, o Chico Conceição criava alguma irreverência, o Pepe pela liderança que tinha ali. Mas o que é que está a acontecer? Ou seja, qual é o problema? É Vítor Bruno, que afinal não é uma boa escolha? São os jogadores que não estão à altura? Porque o mercado parece-me que foi melhor do que aquilo que se perspectivava. Portanto, vou passar aqui ao Pedro agora, vou deixar falar, que ele está muito caladinho. Qual é o problema então? Estamos a falar que o Porto não está a produzir o que deveria produzir, segundo aqui o Luís, que o Luís acaba de dizer. Qual é o problema? Olha, é Vítor Bruno o problema? Se olhares, o Luís já tocou aqui num ponto importante. Se olhares a fotografia geral, o Porto não estava a fazer uma época, se calhar não estava a fazer uma época má, vinha aqui desta série de vitórias consecutivas e depois tem estes 3 desaires, sobretudo do Benfica, que é uma pedra muito grande no sapato do Porto, sobretudo pela forma como perde. O Vítor Bruno vinha-se a queixar de não descansar, de ter jogos de 3 em 3 dias, não sei o quê. Teve todo o tempo para descansar e perde sem energia nenhuma, sem atitude, sem sangue nos olhos na casa do Moreirense, que mais uma vez podia ter feito isto a qualquer um dos grandes, mas a forma como o Porto não dá a troco é preocupante. Por outro lado, parece-me, e o Vítor Bruno fala disso no final, parece-me aqui uma questão quase de bloqueio dos jogadores e que o treinador não está a conseguir saber virar ao contrário. Tu notas, e preocupou-me um bocado, preocupou-me no sentido de observador do fenómeno, preocupou-me ver os jogadores no final a chorar dentro do campo. Precisamente. É bom e mau sinal. Primeiro é um sinal que os jogadores sentem o peso do momento. Os adeptos, o Porto encheu mais do que a fatia habitual do estádio do Moreirense, que é atrás da baliza. Havia uma parte da bancada central que estava também cheia. O Porto esgotou todos aqueles setores. Os adeptos estavam com a equipa e tem sido recorrente pedir o apoio dos adeptos. Não sei o quê. Os adeptos foram ao Moreira de Cónegos à chuva, debaixo de chuva, apoiaram a equipa. Houve ali um momento em que durante o jogo percebeste alguma tensão, sobretudo quando o Porto esteve a perder. Houve ali tarjas que se percebe e que é um bocadinho
sintomático do momento que o clube vive, até num dia após a Assembleia Geral, em que se percebe que o clube ainda está muito dividido entre... Não é bem 80-20, percebe-se que agora que o clube está a perder, surgem alguns adeptos que se calhar se posicionam um bocadinho contra o momento atual do clube, etc. Esta transição não vai ser fácil, isso percebe-se, mas os adeptos apoiaram e no fim do jogo tu sentes os jogadores a chorar. Eu vi o Samu, vi o Zé Pedro, Sim. vi o PP. Ou seja, são jogadores, os experientes e os inexperientes sentiram tanto aquilo, mas por outro lado não conseguiram ser experientes o suficiente e crescidos o suficiente e ter barba rija o suficiente para, ok, agora não é o momento para estar aqui a chorar, vamos levar com as críticas dos adeptos. Depois percebes que há parte do grupo, inclusive o treinador, que se vai embora, outra parte, penso que o Fábio Vieira fica e alguns... Costa. O Diogo Costa, ficam mas ali... Mas eles voltam, mas também acho que é um bocado orgânico, ou seja, tu inicias o movimento de sair e depois há dois jogadores que ficam, quer dizer, sim, acho que não dá para julgar quem vai porque o movimento foi iniciado. Nem é julgar, mas notou-se ali uma desorientação e sobretudo fiquei a pensar porque é que o Samu, o PP, não é só pela derrota que eles estão a chorar, é porque eu acho que há ali uma sensação de incapacidade de reação. A equipa não tem processos, a equipa defende mal, a equipa sente que não é capaz de lutar contra aquele buraco onde se enfiou durante, não só no jogo do Benfica, e depois perceberam, a certa altura, eu acho que o Porto atira completamente a toalha ao chão no jogo de ontem, percebe-se isso, passa o Fábio Vieira para o meio, entra o Galeno, entra o Samu e é igual, não produziram nem mais nem menos, produziram a mesma coisa. E eu acho que apoderou-se uma sensação dos jogadores de impotência, e o Vítor Bruno no fim vem dizer que sente que está a fazer as coisas bem e que tem capacidade para continuar, mas eu acho que toda a gente começa a desconfiar de si próprio. E deixa-me dizer uma coisa, que no início da época notava-se, eu não sei se foi por uma questão de alívio, e não tem só a ver com o perfil que dizem muitas vezes de Sérgio Conceição, tem a ver com o desgaste, são muitos anos com o mesmo treinador e às vezes as coisas não estavam a correr bem, mas nota-se um alívio e quase uma alegria extra na equipa do Futebol Clube do Porto, na forma de jogar. Eu lembro-me ali nos primeiros jogos, no jogo da apresentação, parecia que os jogadores estavam mais leves, parecia que estavam mais... Sim. E agora acontece precisamente o contrário, ou seja, parece que aquilo foi um alívio de uma situação que estava sobrecarregada e até, lá está, nem estou a falar só do perfil de Sérgio Conceição, estou a falar de demasiado tempo, se calhar é um estilo de liderança um bocadinho diferente, não é? Se calhar demasiado tempo pode causar um desgaste maior. Mas isso que se notava mais leve no início, passou muito rápido, não é? Porque estamos em novembro, dezembro, sim, e de repente sente-se precisamente o contrário, que são os jogadores a chorar, os jogadores desanimados, o PP parece que anda triste, é estranho dizer, mas parece que anda, está apagado. Mas vocês acham que o Vítor Bruno ainda tem condições para continuar? Eu acho que tem, eu acho que ainda tem. Mas estamos em novembro e ele não tem muita margem para dar a volta. Eu ontem estava a ver as imagens da recepção da equipa no Dragão e nos últimos anos de Porto o Sérgio Conceição esteve 7 anos, aconteceu muito poucas vezes aquilo, mas lembro-me que situações parecidas aconteceram com o Paulo Fonseca e penso que com o Julián Lopetegui também acontece algo parecido e todos não acabaram a temporada. E o Sérgio Conceição também ele perdeu em Moreira de Cónegos. Também perdeu em outros sítios, etc. Portanto, a margem é muito curta. Agora, eu não acho que o Vítor Bruno seja incompetente, nem que não seja capaz de dar a volta à equipa, mas não depende só dele. Vai depender de muitos fatores. Desde logo, se ele perde o jogo para a Liga Europa, fica em muito más condições, porque o Porto fica em más condições para passar numa competição onde passam quase metade dos participantes. E depois é isto que se instala. Ele ontem assume na flash interview, como eu estava a dizer, que a equipa está deprimida, entre aspas, não está a acreditar sequer nas suas capacidades. E se o treinador não consegue passar essa mensagem à equipa, muitas vezes as soluções das direções não é não despedem. Sim, não tem a ver com a qualidade, mas... do treinador. Sim. A ver com aquilo que o treinador já não consegue passar à equipa. E às vezes é preciso injetar alguma coisa diferente e às vezes passa por tirar um treinador, por muito competente que ele seja, e injetar alguém que traga outro ânimo a... Quem é que poderia injetar? Olha, o exemplo que aconteceu com o Manchester, não é? O Ten Hag não passou a ser incompetente. Ele não tem a mesma... Sim, já não chega aquilo, já não entra. Eu acho que o Vítor Bruno está um bocadinho nesta transição. Agora é que o Vítor Bruno está a passar
vai sentir o que é realmente o peso de treinar esta geração e esta fase do Porto. E eu só queria dizer mais uma coisa. A parte da equipa, e com isto vou-te deixar falar, a parte da equipa, do rendimento da equipa, está a correr em paralelo um processo que é vital para a vida futura do Porto, que é a reestruturação do clube financeiramente, recursos humanos e tudo isso. E esta direção está a tentar salvar um clube tendo que vencer na mesma, porque a exigência dos adeptos, viu-se ontem, não diminuiu e se calhar aumentou um bocadinho mais. Portanto, os adeptos do Porto têm que às vezes ter um bocadinho este discernimento de perceber o que é que está a acontecer. E a culpa culpa boa, até foi do André Vilas-Boas, que colocou um plantel à disposição do treinador, se calhar acima do que toda a gente esperava no Futebol Clube do Porto. E depois, os adeptos, o próprio André Vilas-Boas não está de todo, aliás, no jogo da Luz foi público e visível, que cobrou a toda a gente que não rendeu, inclusive ao treinador. O próprio André Vilas-Boas sabe o que é que deu ao treinador para poder passar esta fase muito difícil da vida financeira e económica do clube e depois ver que os resultados não estão a surgir e ver que os jogadores que estão dentro do campo estão com uma atitude tão passiva como mostraram nestes 2 últimos jogos. Acho que alguém vai ter que pagar esta fatura se as coisas continuarem assim. Tu ias dizer alguma coisa? Eu tenho tanta coisa para dizer. Também tanta eu, coisa. Sentamos uma hora e Primeiro, chorar de quê? Não percebo. É isso. Eu não percebo. Choram porquê? Estão a chorar eu porquê? acho que chorar é um reflexo normal. Eu também. Eu acho que percebo aquele chorar sim, foi mas de chorar ali frustração. porquê? Eu percebo que Mas tantos jogadores a chorarem por frustração. Eu percebo que seja chorar de frustração e de impotência. Agora, eu acho que o Samu, estava a pensar isto hoje de manhã, eu acho que o Samu, por exemplo, para dar um caso, cresceu mais nestas últimas 3-4 semanas do que se calhar na carreira dele toda. Porque agora sim eles estão a perceber o que é jogar num clube sobre brasas e a ter que ganhar 3 em 3 dias. Agora, os jogadores têm que entender que, ok, há jogadores que choram no campo porque parece bem para a bancada e olha, aquele está a chorar, nem tem tanta culpa como os outros. Há outros jogadores que choram porque não se conseguem controlar emocionalmente. Sim, e isto é que é preocupante. Num clube como o Porto, não te conseguis controlar emocionalmente. Pá, choras no balneário. Frustras-te no balneário. Eu já estive em balneários em que, ok, fomos homenzinhos dentro do campo, chegas a balneários e voam chuteiras e voam cestos e toda a gente cobra uns dos outros. Faz isso da cabine. Não faças isso para parecer bem, para os adeptos, que é uma coisa, ou porque não te consegues controlar emocionalmente, que é outra. E esta é mais grave. Porque, ok, jogadores... Mas repara, de repente um jogador dá um empurrão em não sei quem, um treinador dá um empurrão não sei quem e é ok porque são as emoções do jogo. E chegas ao fim e perdes um jogo quando perdes à 13 e já é muito mau chorar. Não é mau chorar. Não é mau chorar. Não é mau chorar para os jogadores. É mau chorar para o treinador que vê... Pá, esta malta não consegue levar um impacto e reagir, ok, vamos dar a cara aos adeptos. Pá, os adeptos também não querem ver jogadores a chorar. Claro. Não é uma final. É isso. Não é uma final. Tu, como adepto, tu ficas preocupado com, ao vezes... Tu chorares numa final. Sim, aquilo é um reflexo de alguma coisa que está a acontecer grave. Eu diria que como adepto ficaria-se sempre preocupado a ver os jogadores num choro de desespero e tu estás em novembro e ok, perdeu-se uma competição, mas ainda há muita coisa e o Porto está totalmente ligado em todas elas. E mais preocupante foi aquilo que tu há pouco tocaste. É veres que o grupo sai, mas não sai todo. Isto aqui pode não significar nada, atenção. Eu não sei quem é que está certo, atenção. Eu também não sei, mas... Porque o Fábio Vieira decidiu ficar, mas eu também percebi no Vítor Bruno que é... Ele foi lá, deu a cara, os jogadores foram com ele, deram a cara, ouviram o que tinham a ouvir durante 5 minutos, mas também, por outro lado, tu não tens que ficar ali a ouvir coisas durante 20 minutos. Certo. Porque depois... Até porque ninguém está a ouvir nada. Porque só vai escalar para pior. O treinador sabe o que fez, os jogadores sabem o que fizeram. Mal era se eles estivessem ali... Na lama já estão eles, não é? Sim, eles já estão... Ok, o treinador foi lá, ouviu o que tinha a ouvir e disse, ok, aceito... Ele disse que ia só dizer mais uma coisa. Desculpem. Não, aceito as críticas... Pá, obrigado por terem vindo, agradeço-vos, agora vou refletir e vou-me embora. Claro, vou trabalhar. Houve quem decidisse ficar, também não julgo, mas também não julgo quem se foi embora. Ouviram o que tinham a ouvir, saíram. E... Eu acho que um grupo tem que ir todo junto, isso. Lá, não pode ir alguém para o balneário e os outros é que vão dar a cara, e depois tem que sair todo. Não gostei dessa parte. Não gostei da parte de uns vão, outros ficam. Acho que no momento destes é preciso mostrar união. É preciso e grupo. não o senti. Não estou a dizer que não há. Estou a dizer que não o senti. Depois,
dizer que relativamente ao mercado, eu acho que o mercado é melhor do que era previsto, mas é fora de horas. Os jogadores entram e têm que jogar imediatamente. Eu lembro perfeitamente do Samu em Alvalade, que ele entra no jogo e nós... Nem sei se ele tinha treinado alguma vez, né? E entrou ali completamente peixe fora da água. O Neuan Pérez igual. O Fábio Vieira, mesmo sendo alguém da casa, sendo alguém que ainda teve lesionado, mas também há este entrar no processo em andamento. Portanto, esta equipa, em alguma parte dela, Francisco Moura também, não fez a pré-época, não se preparou convenientemente para esta época. Portanto, houve um impacto inicial porque são jogadores de qualidade, mas depois há todo um processo de aprendizagem. Tiago Jaló outro, e eu vou aí, dupla de centrais. O Porto começa a época com o Zé Pedro e o Otávio. O Zé Pedro cai nas escolhas e o Otávio sai porque falha. Eu nesta altura vejo os centrais a falhar. E este também, para mim, este é um aspecto que pesa muito na questão do Vítor Bruno. Em relação à forma de jogar ou ao jogar, eu já vou falar sobre isso, mas a questão da gestão de grupo, viu-se um Ivan Reimer outra vez a ser afastado e já não há fumo sem fogo, não é? Aconteceu ano passado com o Sérgio Conceição, aconteceu agora com o Vítor Bruno. Portanto, os treinadores não estão sempre mal, o jogador provavelmente terá uma grande parte de culpa, mas depois a dupla de centrais, eu nesta altura já pergunto, não poderá acontecer o mesmo a algum destes jogadores que aconteceu ao Otávio? O Otávio não poderá agora ter uma oportunidade? Deixa essa questão no ar. E depois, sente-se um Galeno que, apesar de ter marcado muito no início da época, mesmo depois do mercado fechar, mas não é um Galeno com a mesma alegria, com a mesma intensidade. Houve essa condicionante do mercado também, não é? Ele Sim, teve um negócio praticamente feito, não é? Toda a gente falou sobre isso. E outras duas questões que eu levanto. Primeiro, Fábio Vieira, que é um jogador cheíssimo de talento, mas o crescimento de Fábio Vieira na equipa, o crescimento em termos de minutos, de minutos jogados, vem dar nisto. E pergunto se tem a ver com a má utilização de Fábio Vieira ou se o próprio Fábio Vieira não está a conseguir ser um elo de ligação para a equipa, como eu acho que ele tem todas as condições para ser. E por fim, para mim, a questão central de todas, Alan Varela está num declínio brutal em termos exibicionais. E eu lembro-me que nós, no episódio que fizemos aqui, ainda com o mercado em aberto, que eu dizia que para este Porto de Vítor Bruno era absolutamente vital não vender Alan Varela. Se houvesse uma investida final de o Porto conseguir segurar o Alan Varela, porque era a peça-chave para mim nesta equipa, e eu acho que é muito também por causa disso. O Alan Varela tem feito exibições medonhas, tem tido um decréscimo enorme de qualidade. Isto sente-se com a equipa em produção, sente-se com a equipa a não conseguir pressionar, porque o Alan Varela era muito um elemento importante nisso, e depois sente-se em termos defensivos. O lado direito, seja João Mário, seja Martim Fernandes, demoram mais a baixar, os centrais não estão de todo aliados, e o Alan Varela não tem conseguido ser o tampão que a equipa precisa. Portanto, dentro de campo, eu acho que as coisas têm sido muito preocupantes, e aponto aqui estes vários cenários. E outra, é que tu vais para um jogo a eliminar. É verdade que é depois das seleções, é verdade que nós não temos todos os dados fisiológicos dos jogadores e como é que eles estão, mas tu atacas o jogo decisivo a eliminar, sim, num campo muito difícil, com o Dani Namazo e Fran Navarro. É certo que eles viu a treinar durante estas semanas, é certo que ele depois da luz avisou que havia coisas que iam ter que ser faladas e refletidas e alguém ia ter que ser punido, entre aspas, pela falta de andamento que tiveram naquele jogo, mas não meteres o Galeno, não meteres o Samu. Eu percebo isso, mas é assim, o Benfica foi contra um Estrela da Amadora, ok, é em casa, mas trocou o guarda-redes, né? Jogou o Samuel Soares, trocou é normal. O Arthur Cabral, foi o homem que jogou à frente, jogou o Rolaiser, portanto houve ali várias alterações também,
E acho que o Porto, neste aspecto, também há aqui um equilíbrio. Ele privilegia novamente a dupla de centrais, atrás jogam os do costume. O Cláudio Ramos também não acho que seja por aí, é alguém muito experiente e muito experimentado e que a equipa respeita bastante. Joga no meio-campo com Alan Varela e com Nico Gonzalez, portanto, não acho que tenha. Estes jogadores também precisam de jogar, também precisam de dar soluções à equipa. Agora, no fim do jogo, é fácil apontar-se isso, mas não me parece que tenham sido más escolhas, tendo em conta também o ciclo de jogos que o Porto vai ter, e não houve nenhuma revolução neste 11, não é? Eu ainda acho que há outra questão aqui, e já vou pedir para se calarem um bocadinho, mas acho que ainda há outra questão aqui, que é a questão do Samu, que entra e obviamente é um elemento diferenciador, mas que depois parece que arrasta uma forma de jogar que vai acabar ali outra vez na estatística do cruzamento, não é? Que eu gostava que me devolvessem essas estatísticas, qual é a taxa de conversão dos cruzamentos, qual é a taxa de sucesso nos cruzamentos para a área. Mas, como vocês já falaram muito, se calhar eu vou dar aqui a palavra ao Renato para perceber o que é que se andou a dizer no Twitter. Bom dia, Certo? Renato. Olá, Bom dia. Renato, como está? Como vocês estão em muita discórdia, o nosso Twitter também estava em bastante discórdia sobre este assunto. Ora, a pergunta, deixa-me ir aqui recuperar. Foi se o Vítor Bruno tinha condições para... Se tinha condições para dar a volta a esta crise e quais os maiores sinais desta crise. Muito bem. E eu guardei aqui alguns... O que é que o tribunal disse? Tinha aqui 4 ou 5 tweets. Não é Twitter, não é? Agora é o X. Pois é o X. Ora, o nosso Pedro Alves diz que Vítor Bruno tem as condições, tem um ótimo plantel e supostamente a confiança da direção e do presidente, e que um homem que foi adjunto do Conceição durante 10 anos não pode ser incompetente. Depois, o nosso José Carlos diz que uma equipa como o Porto não pode sofrer tantos golos, e lá está, o principal fator é que não se nota evolução na equipa do início da época até o dia de hoje. O Jorge Ricardo fala das imagens dos jogadores a chorar e questiona será Vítor Bruno capaz de dar a volta nesse sentido mental. Ele diz que não lhe parece. Pronto. E depois temos aqui o... Pronto. E depois temos aqui o Cidade Berço, uma conta do Vitória, que nos diz: crise no Futebol Clube do Porto vai mais além dos maus resultados recentes. Anos de má gestão, apesar de contratações ambiciosas e investimento de peso. A transição na presidência, longe de ser solução, expõe fragilidades estruturais que prometem anos difíceis e é hora de repensar o modelo do clube, diz-nos ele. Mas isso Acho está que a ser isso já está a ser repensado. feito. A transição é que é difícil, não é? Sim, sim. E tem aqui outra que eu acho que pode acrescentar, que é de Sérgio Conceição. O Sérgio Gonçalo... Conceição. Não é do Sérgio Conceição. Era lindo ele participar. Eu queria só dizer o seguinte. É do Gonçalo Melo Carola, que nos diz: Sérgio Conceição conseguia, através do carisma e da crença, disfarçar carências evidentes e acabava por fazer os jogadores medianos parecerem de topo. Parece também que Vítor Bruno está a ter muita dificuldade em incutir o seu estilo de jogo. Pronto. Eu também acho que isso não dura para sempre. Essa questão do querer, da raça, isso esgota. Sim. Aliás, eu acho que esgotou. Mas eu acho que Sérgio Conceição é muito mais do que isso, atenção. Claro que sim, claro que sim. Eu estou a falar neste ponto, atenção. Neste ponto que o nosso caro Renato nos trouxe. Acho que era um estratega, Claro acho que era um sim. treinador para grandes jogos muito estratega, era um treinador que nas taças era muito forte, aliás, o Porto do Sérgio Conceição... Ganhou outras seguidas, agora? Não, e Taça Portugal ou Taça da Liga, eu tenho a ideia que chega sempre pelo menos às meias finais, portanto era sempre uma equipa muito sólida nestes Eu trajetos. concordo com este nosso espectador, ouvinte, na questão do disfarçar coisas. O estilo de Sérgio Conceição era perfeito, não é? Eu acho que nem é disfarçar. O trabalho de um treinador é tentar tirar o melhor de cada... Mas nem todos cada conseguem. jogador. O Sérgio conseguia Pois é puxar... isso, ou seja, eu não acho que é disfarçar. Eu acho que é ele conseguir buscar o melhor de cada Mas a questão é, o Sérgio, sendo uma pessoa muito intensa, um treinador muito intenso e que provavelmente também muitos dias os jogadores não lhe viam os dentes, não é? Como se costuma dizer, não, seria alguém sempre muito insatisfeito e muito exigente. O facto de haver muitos anos de Sérgio Conceição faz com que, como estávamos aqui a falar, no final haja uma sensação de alívio, ou de ok, vamos mudar, vamos conseguir fazer as coisas de outra maneira, não ter aquele saco tão grande em cima. Só que a questão é que agora também os jogadores têm que ser chamados à responsabilidade para conseguirem, num ambiente menos adverso ou menos hostil, estou a usar estas mais palavras. harmonioso, não é? Sim, mais harmonioso, mais simpático,
poderem na mesma, porque eles têm na mesma que manter a exigência. A não exigência podem... pessoal, já não vem de outras Exatamente. pessoas. Exatamente. Não dizendo que o Vítor Bruno não é isento. Eu ontem E vi essa foi uma exigência coisa... não é chorar no fim do jogo, é isso que eu quero dizer. Eu acho que o ambiente não está assim tão menos hostil. A questão é essa. Eu acho que ficou. Acho que passou a estar porque os adeptos, se calhar, também, e bem, exigiram outras coisas. E ontem o dar a cara do André Vilas-Boas, que é outro tópico, não sei se vamos falar ou não, mas ontem vi uma coisa que já não via desde o início da época, que foi o Vítor Bruno picado também. Mas eu gostei do Vítor Bruno no fim, a dar 2 passos em frente e ir ali qual forcado para a frente, entre aspas. Acho que não houve... Os adeptos estavam irados, como é lógico, mas não houve ninguém a passar o limite no estádio, estou a dizer no estádio. Acho que na garagem do Dragão foi um bocado diferente, mas gostei muito de ver essa postura do Vítor Bruno. Estou a dizer até na comunicação, já não se falou, já não foi aquela coisa da agonia que os adeptos já começam a dizer, deixa-te lá das agonias. A linguagem dele ontem foi de alguém já ferido. Sim. Não que não estivesse antes, mas já perceber que se calhar vai ter que ter outra postura na comunicação, não só para dentro como para fora. E avançando no tema, falaste na questão do Dragão, na recepção ao Dragão foi pesada. Eu vi, na preparação para este episódio, fui ouvir muita coisa, fui ver muita coisa, e falou-se de uma situação muito tensa, mas também me parece que às vezes, à semelhança do que aconteceu também na reação da adaptação da equipa do Lage na Alemanha, que há um exagero, ou seja, aquilo não é novidade e não acontece só nesta direção, aconteceu em ano, não é preciso recuar tanto, falou-se do Paulo Fonseca, mas não é preciso recuar tanto. Eu lembro-me de a família do Sérgio Conceição teve um aperto também no carro, portanto não é só fenómeno desta direção, mas vocês acham que o facto desta direção ter mudado está a fazer com que pese tudo ainda mais, ou está a haver um aproveitamento desses adeptos que não queriam Vilas-Boas neste momento? Há uma confusão entre as duas partes? O que é que está a acontecer? Eu acho que para mim só há uma confusão em relação a isto. Portanto, críticas na bancada, totalmente legítimo, totalmente lógico que aconteçam. Cá fora, eu ainda não consegui ler uma entrevista de um jogador sobre o momento atual ou sobre momentos antigos a dizer fomos intimidados e começámos a jogar muito melhor. Não é? Resultou. Ainda não ouvi. Por isso eu não consigo perceber como é que ainda continuamos nestas posturas. Sinceramente, é uma coisa que não acho que seja uma coisa é isso, eu não acho que Porto. É uma novidade. É uma coisa que acontece em todo lado, não é? Eu lembro, não foi há muito tempo aquela questão no Benfica, foi no Algarve, que a tirarem coisas ao Otamendi, ou lá o que era, já não me lembro. Não foi no... Ninguém ganhou com aquilo. No Rio Ave, o Otamendi... O Schmidt à saída do jogo com o Rio Ave. Não, é no Algarve, é no Conferência, é isso. Eu não me lembro de alguém dizer, aquilo realmente era mesmo o que nós precisávamos. Passou a resultar muito melhor, nós, com aquele aperto que nós levámos Mas sabes que eu já ouvi no centro de estágios. De um chefe de claque, ou de um... Não sei se posso dizer assim, de um chefe de claque, uma pessoa que está à frente da claque, dizer... Eu agarrei o treinador pelos colarinhos e disse-lhe que aqui era para ganhar, não sei o que, e ele tremeu. Eu já ouvi isto, eu não vou dizer qual foi o clube onde eu ouvi isto, mas eu ouvi o eu também, toda a gente tremia, achar não é? Que resulta, não é? Toda a gente tremia. Sim, mas a achar que treme e que aquilo resulta. Eu acho que funciona ao contrário. Eu também acho Trabalhas que sim. com mais medo. Eu também acho que sim, mas Vilas-Boas fez o que tinha de fazer, era desnecessário. Ele apareceu, para quem não soube, acho que toda a gente sabe, mas ele... Com o Jorge Costa? Ele e Jorge Costa. E não só, houve mais elementos da direção que foram acompanhar também. Foram ter com os adeptos no Estádio do Dragão. Parece-vos bem? Seriam o quê? Mal? Uns 100, não era? Mais ou menos. Não dá para ter uma noção real, mas seriam à volta de 100 adeptos. Não era, ou seja, não é aquela coisa de serem 5 ou 6 ou 7. Era uma falange minimamente considerável. Acho que fez bem. A minha única dúvida em relação a estes momentos é o que é que depois vais dizer? Não vais dizer nada. Realmente ele devia ter mudado os centrais. Realmente ele... Ou vai explicar, nós... para já vamos manter o Vítor Bruno, mas se ele perder contra o Anderlecht, ele vai... Eu acho que ele foi só ouvir, só que ainda por cima foi ouvir coisas que não tinham muito que ver com o jogo. Pedro Filipe Maia. Acho que fez o que tinha a fazer, tanto ele como Jorge Costa e a direção que foi com seguranças foram lá ouvir os adeptos. Acho que fizeram a parte deles, né? Uma pessoa chateada e triste e revoltada às vezes só quer mesmo desabafar e ser ouvida, e acho que a cara do presidente
mostrou coragem, mostrou Isto tanca logo muita coisa. personalidade, ir lá ouvir o que tinha que ouvir. Provavelmente era a última coisa que apetecia a André Vilas Boas, era expor-se àquilo, mas acho que fez muito bem enquanto presidente do clube. O que eu acho é que se ele faz isto em novembro e se as coisas continuam assim, ou vai ter que continuar a fazer todas as semanas, e os adeptos vão sentir que têm que ir lá todas as semanas para serem ouvidos, ou por outro lado pode funcionar de outra forma, que é, vai pressioná-lo ainda mais a ter que tomar uma atitude se as coisas continuarem mal. Mas Agora, André Vilas Boas, eu tenho a certeza que será exigente claro, é o primeiro a ser, não é? é o primeiro a ser. Agora acho que ele ali fez bem ir ouvir os adeptos. Acho que ninguém, as imagens que eu vi, acho que ninguém passou o limite. Claro. O facto do presidente se Só mostrar... a tocha a tirar uma tocha quando o autocarro estava sim. a passar. Foi a única. Acho que o facto do presidente ir ali só acalma os adeptos, porque permite pelo menos haver um diálogo direto e a chegada direta ao coração do clube. Mostra que os adeptos são exigentes. Não sei de que fação eram aqueles adeptos, fação entre aspas, não há fações más e fações boas, mas não sei se aqueles adeptos votaram ou não no André Vilas Boas, mas pelo menos puderam falar com ele. Pelo que li, gritou-se Pinto da Costa quando ele foi aos adeptos. E ontem na claque houve uma faixa que dizia longa vida ao rei, depois outra que dizia expulsem-nos a todos, porque semana passada, não é? Sim, expulsaram alguns sócios de sócio do clube, e portanto vê-se que na claque, ou na parte pelo menos que foi atrás da baliza do estádio do Moreirense, naquela fatia grande, havia vários adeptos que pelo menos eram mais a favor de Pinto da Costa. É uma minoria ruidosa, não é? Sim. Agora, em relação à maioria silenciosa... E a minoria ruidosa aparece mais quando as coisas estão mal. Sim, claro. Mas a maioria silenciosa, eu acho que não terá grande coisa a dizer em relação à direção. Tem a dizer em relação à equipa não produzir, não jogar, não ser Porto. Eu acho é que o Porto começa nesta nova fase com uma grande quantidade de adeptos que entende que é uma altura de reestruturação. E há uma parte que se mantém apesar dos resultados. Há uma parte que eu diria já sabe. Que grande parte. Eu acho que há uma parte que já começa, que sabia que iria começar a questionar a partir do momento em que os resultados não começassem a surgir. E depois há uma parte que não votou, legitimamente, tem todo o direito de o fazer, que não votou nesta direção e que estaria sempre contra esta direção. Querem apontar mais alguma coisa ou podemos seguir para outras crises? Eu estou a sentir um ambiente, como diz Guardiola, um ambiente muito pesado para estes lados. Não, penso ainda que só estamos em novembro, reparem. Eu tinha aqui uma nota, o Barcelona, eu reparei ali nas notas do Luís, desculpa ter olhado, mas tínhamos a mesma nota. Eu escrevi equipa B a lutar pela sobrevivência e o Luís tinha ali a mesma nota que eu espreitei e vi assim de relance. Porque normalmente nestas fases de crise aconteceu com o Sporting, aconteceu já com o Benfica, acontece com o Barcelona, que provavelmente é o maior exemplo de um clube barata, que é aquele clube que é enterrado e surge sempre alguma coisa da terra, e normalmente alicerçam-se muito nos talentos da equipa B. Eu acho que o Porto este ano nem isso consegue bem fazer, porque a equipa B está a lutar pela permanência. Não se vê de caras assim ninguém a surgir que possa rapidamente acrescentar à equipa A. Quem poderia acrescentar já lá está e não joga, que é o Vasco Sousa e o Rodrigo Mora. Eu acho que há jogadores da equipa A que podiam acrescentar à equipa B, que é mais preocupante. Não é? E portanto o clube tem mesmo que... Porque tem um plantel para isso, a verdade é essa. Tem plantel para isso. O Porto tem plantel para fazer muito melhor do que isso. Agora falta se calhar coisas que não se podem comprar no supermercado nem no mercado de transferências, que é mentalidade. Isso só pode ser injetado por alguém com essa capacidade e vamos ver o que é que o Vítor Bruno consegue fazer. Há bocadinho o Luís ia lançar, ele lançou timidamente a pergunta quem é que poderia ocupar o lugar de Vítor Bruno. Vamos deixar isso se calhar para mais para a frente. Vamos perceber como é que as coisas essa também é a minha questão. Claro que as coisas não estão a correr bem, mas parar a meio, para já quem é que treinador é que convences a vir, já com a época... Não está de toda hipotecada, mas precisaria de ser alguém a dar uma injeção de moral, mas a não precisar aqui de fazer uma revolução completa. E não há... E depois também um treinador olha e pensa, ok, o clube está em reestruturação, provavelmente estão ano zero para a direção, os adversários estão fortes, vão-me meter ali. E depois Zubizarreta deve ser o homem que escolhe o treinador.
imagino eu, ou pelo menos tenha um voto muito relevante. Quem é que o Zubizarreta iria escolher? Quem é que iria buscar? Portanto, sei lá, se quisesse apontar a uma coisa muito alta, se ele fosse buscar um Xavi desta vida, o Xavi ia querer vir para o Porto, num cenário em que está a saber que, por mais que chegue, tenha algum impacto, mas sujeita-se a não ganhar nada, e começa o próximo ano já muito debilitado. Vocês lembram-se de um clube que despediu um treinador, veio outro treinador e passado uns tempos foi buscar o treinador que despediu? Sim. Ok, já estou vendo aqui. Não Assim. sei. Acham que alguma vez isso poderia acontecer? Eu acho que não, tendo em conta acho que nenhum dos lados iria dar esse... o passado dos dois lados. Acho que não. Não há um fantasma. Não há um fantasma. Um fantasma há, isso não há dúvida nenhuma que há. Agora, Sérgio Conceição é dos melhores treinadores da história do Porto, não é? É dos treinadores com mais livre, épocas. Não é? Está livre, claro. Mas estou só a lançar o pânico, desculpem, queria acho que ninguém, acho que não é hipótese absolutamente nenhuma. Diria 0%. Acho que nem o Sérgio neste momento, Sérgio neste momento, seja pelo que for, por orgulho, provavelmente também, agora queria dizer assim, não, agora aguentem-se lá ao vosso projeto, a minha fase já passou. E o próprio André Vilas Boas também não iria num par de meses inverter as coisas, claro, não é? Não fazia sentido. Ele, se quisesse mesmo ter ficado com o Sérgio Conceição, eu queria colocar aqui tinha feito mais lugar, por isso, não é? Queria colocar aqui o lugar do Luís à disposição. Sabes, de previsão, e ele adivinha coisas e as coisas cenários acontecem. exóticos. Como então eu adivinho que Conceição não volta ao Porto. Foi a rubrica cenário exótico do 0-0. Olhem, muito rapidamente, não temos grande tempo, mas querem só dizer um olá ali a Manchester, só perceber o que é que se passa com o Guardiola? Nós vamos Hi ter tempo para guys, falar. how are you? Está difícil. Eu vou contar. Nós, portanto, o United marca. Nós estávamos a conversar e a dizer, o título podia ser alguma coisa como... Não sabíamos da questão do Porto, íamos só falar de Manchester, e era euforia no 13º classificado e depressão no tetracampeão, era uma coisa assim, já não me lembro. Depois acabámos com, crise nos dois lados, agora já é crise em 3. Não, eu não acho que seja crise no United, ou melhor, eu acho que a crise no United acontece há muito tempo, sim. Não é por esta... Só lá vão 10 anos. Exato, não é por esta derrota. Eu acredito que tínhamos muito pouco tempo. Uma para cada. Exato, uma para o City, as minhas notas United. do United, em relação ao United, eu estive a ver o jogo com alguma atenção. O Ruben Amorim tem razão quando diz 2 treinos apenas com a equipa toda, portanto não se esperaria milagres. Ainda assim, posso ser ingênuo, eu esperava mais do United. Acho que tem muito mais a ver também com o campeonato em que está inserido. Eu ainda ontem já estava a ver o United, estava a ver o Porto na televisão e o United no telemóvel, e estava a ver uma questão muito diferente, que é, eu lembro-me de uma bola que um jogador do Porto na defesa recebe de costas para o ataque, roda à vontade, pega na bola, começa a levá-la para a frente, e só a entrar no meio campo contrário é que sente uma pressão. No United isso nunca aconteceu o jogo todo. E estamos a falar do Ipswich, um clube que não estava na primeira há mais de 20 anos. Mas vão ser todos os jogos assim. É uma intensidade brutal. E o Ruben Amorim vai sentir isso na pele, porque de facto todos os jogos mais tranquilos que o Ruben Amorim vai ter é na Liga Europa. E aqui em Portugal normalmente esses jogos, não são os mais exigentes, mas sobes o nível quando vais à Liga Europa. Portanto, vai ser uma tarefa muito complicada. Depois ele falou eu dei mais entrevistas neste período do que tinha dado em 4 anos de Sporting. É verdade, mas ele não vai conseguir mudar isso. É certinho. Ele diz que já pediu para dar menos entrevistas para se poder focar. Mas não vai deixar, porque o Ruben Amorim tinha muito essa coisa, que nós já pedíamos uma entrevista com o Ruben Amorim e diziam-nos do Sporting, ele já fala nas conferências. Mas isso agora na Premier as coisas não são assim. Mas isso é aqui. Aliás, aqui ontem aquela questão com o Ed Sheeran é quase surreal. É caricata e sufocante, porque tu notas a agonia no olhar do Ruben Amorim. Tirei-me daqui, bro. Exato. Não quero falar mais sobre isso. Não quero falar com um cantor hippie, meu. Eu acabei de empatar com o O gajo é dono do clube que me acabou de tramar a estreia, mas tirem-me daqui, vai cantar. Foi cantar uma balada. No 3-4-3
achei uma apatia enorme na construção, o que não é novidade. Reparem, eu disse 2 notas, eu já neste vai no 3, United. 4. Não, eu ia só resumir os meus pontos aqui. Uma apatia muito grande na construção. Tem 2 páginas. Acho que Eriksen e Casemiro não funcionaram juntos, não sei se vão funcionar, mas tenho muitas dúvidas num 3-4-3 que precisa de uma grande rotação dos dois do meio campo. Acho muito difícil resultarem os dois. Vou dizer que o Casemiro nesta altura nem em dupla nem em separado. Não. Eu sou muito bruta nestas questões. Não, o Casemiro precisa de uma lavagem. E por fim, os 2 alas. Gostei muito do Diallo e gostei muito pouco do Diogo Dalot do lado esquerdo, ok? Não é tanto a sua praia, mas... É a dupla Diallo. É isso. Eu estava a ouvir e estava... Bem, Pedro, segue, vai às Pedro, tuas. muito Que rápido. Eu estou-me a controlar para não falar. Eu tinha aqui muita coisa para falar e estou-me a controlar. Fala, porque eu não tenho muita coisa a acrescentar à questão técnico-tática. O Ruben Amorim foi autoexplicativo na questão de a equipa estava a processar ainda as ideias todas, 2 treinos, e não conseguiu. Via-se que era uma equipa mastigada. Eu, quando vi o golo ao primeiro minuto, pensei que era o melhor que podia acontecer ao Ruben Amorim para ter uma exibição tranquila e passar um primeiro teste que, mais do que a exibição, era importante ganhar. Mas lá está, a Premier League aliás, eu arrisco-me a dizer que o Ipswich foi mais perigoso no jogo todo do que o próprio. Sim. Manchester e o Onana foi melhor em campo. Por isso, passou... O que ele faz na primeira parte, antes do golo. Sim. Uma palmada assim. Eu acho que ele para mim foi dos melhores em campo. Foi o melhor, para mim foi o melhor. E acho que ele ainda vai ter que... Eu, se pudesse arriscar num próximo mercado, eu diria que em 1 ano não vamos ver nem Eriksen, nem Casemiro, eu acho que nem sequer no plantel do Manchester United de Ruben Amorim. Ele já disse que é um grande fã de Mason Mount, apesar de não ter jogado. O Garte é um menino dele. Há aqui jogadores que claramente vão assumir protagonismo na equipa e, portanto, acho que foi um primeiro treino para Ruben Amorim, mas já é a contar e ali a pressão é grande. E depois a questão das entrevistas para mim é muito importante relembrar e falar, porque na Premier League tudo aquilo está contratualizado. Ele, por muito que peça, ele vai ter que falar na flash interview do detentor dos direitos, que se for a Sky Sports é daquela forma, é mais relevado. Tens 3 comentadores ao teu lado, e se aparecer o Ed Sheeran ou o Mike Tyson, Perfeito para a transmissão, não é? Perfeito para a transmissão. E o Ruben Amorim, em agonia, pediu por favor para não falar dessa forma. E depois ainda tem que falar mais para o detentor dos direitos de Israel, para o detentor dos direitos não sei de onde, e no final de contas ainda falou para a conferência de imprensa, ainda falou para a televisão do clube, ainda falou, e se tiver que ir falar para um patrocinador ainda vai falar, e durante a semana, se tiver que fazer 3 publicidades, mais uma gravação para não sei o quê, mais a gravação para o canal dos detentores dos direitos de todos os países a dizer bem-vindo à Premier League em português, em inglês e em francês. E esta é a vida, ele disse isso na conferência, esta é a vida do treinador do Manchester United. Eu aqui tenho que fazer muito mais do que treinar. Tenho tido ajuda e não sei o quê, mas não vai adiantar dizer assim ao Filipe Diniz, não quero falar para ninguém. Claro. Oh, meu amigo, mas está aqui o contrato, pagas tu a multa. Mas, meus caros, isso é vender o futebol, não é? O problema não é a geração TikTok, Mas o problema não é a geração de... atenção, o problema é vender o jogo. Não querem jogar ao mais alto nível, não querem jogar à Premier. Mas eu pus-me no lugar dele e penso não é assim... cá a Liga Portuguesa, que é fechar, em que toda a gente está fechada em si mesmo. O clube está fechado em si mesmo, os meios de comunicação fechados em si mesmo, a Liga fechada em si mesmo, a Federação fechada em si mesmo. É preciso abrir portas. Obrigado, Márcio. Obrigada. Passemos então, fechamos o tema de Manchester. Tu Amigos, não dá para coisas. mais. Eu queria muito falar sobre Manchester. Tenho aqui 3 páginas de anotações. Não dá para mais. Vamos seguir? Seguimos? Vamos Renato, estás preparado? Vamos ao ninguém diz desenterrado nada do desta City? semana. O Não City dá. ficará para a próxima. O Guardiola terá mais perdoa. para dizer. Ele vai jogar contra o Liverpool daqui a Guardiola, uma semana. Por isso. Perdoa-me. Renato, é tua. Concentrado. Pois é. Vamos lá. Pois é. Como é que Concentradíssimo. isto está? Como é que isto está? como é que Nunca isto está? sei. Estou a ganhar, eu sei que estou a ganhar. 6-5. 6-5, 6-5, vamos. Até vou fechar isto, que é para não... Vamos lá. Eles estão tensos. Solta, Renato. Solta Anda. a bola. Ora bem, o nosso desenterrado tem 38 anos. Ei, a cavelho! Marcou golo esta semana, que passou. Qual a avançado. semana que passou? Seleções? Espera. Não foi seleções. Espera. Clube. Mas espera, Calma, ordem na sala, faz favor. é avançado, ponta de lança mesmo. Internacional mais de 100 vezes pelo seu país, que eu não posso dizer já qual é. Mais de 300 golos na carreira. É um senhor aqui em condições. Começou o ano numa das ligas top 5 da Europa, mas vai acabá-lo no campeonato do seu país. Já lá está a jogar. Calma. Tum, tum. Tum. Isto é só para deixar assim. Tum, tum.
Ui, Pera, olha o batimento do bicho. Espera, Olha para o marcou. batimento do bicho. Calma. Marcou esta semana. Posso? O que é marcou esta semana? É Eu o fim deste adorava. fim de Esta semana? semana que passou. Adorava Sim, que mas vocês- não foi seleções. Ok? Adorava que vocês vissem o ar de Renato, ele a sorrir como quem. Tenho aqui uma pérola. Vou tirar uma foto para mostrar às pessoas o ar do diabo. O diabo está Speak with the aqui. devil. O diabo está aqui. Está com seu um ar filho da apaixonado, mãe, não é? pá. Está com um ar de. Estava a ver o que é que ias dizer. Pronto, já jogou num grande da Liga Portuguesa. Ah! Agora começas a cantar, Ah! seu Rochinol. Eu adoro que eles fazem. Ah! Rochinol. Como é que ele se chama? 38 fogo. miscas. Eu não estou a responder por causa disso. Oh, Pois também mentira. eu dei já 3 ou 4 nomes. Jogou num grande da Liga Espanhola. Caraca. Espera aí. É que os próximos passos vão dizer tudo. Marcou. Eu, se fosse a vocês, atirava logo o nome, quando soubesse. Jogou em dois rivais da Premier League em Ia, épocas, pô. épocas seguidas. Uma época num e na outra E no num outro. grande português. E num grande português. E num grande da Liga Espanhola. 38 anos. E a melhor fase da carreira, em termos de golos e jogos, é em França. Que é meu? É o volta ao mundo, é o volta ao mundo. Já venceu 2 Ligas Europas e foi o melhor marcador nas 2. Vieto. Calma. Via slot. Tranquilo. Eu estou completamente zero. Não estou a ver Consegui ninguém. dar a volta a isto. Olha que é muito mais fácil do que Fogo. aquilo que parece. Um grande. Espera. Recorda aí as pistas, desculpa. As últimas só. Ora bem, Jogou jogou num num grande da grande. Liga Portuguesa, em 2 grandes da Premier League, a melhor fase da carreira é em França, já jogou num grande da Liga Espanhola também, vencedor de 2 Ligas Europas e melhor marcador nas 2. Tem que ter sido o nome clube só. Tem que ter Já sido. esteve no 11 do ano da FIFA. É o Falcão. Ele marcou aonde, pá? Milionários. O homem está no Milionários. Falcão já tem na 38 Colômbia. anos. Yeah. Ei, estou a ficar velho. Pois a questão é essa. Aí. Muito bom. Certinho. Epá, fogo. Muito bom. Olha, mas eu Bravo. estava Consegui completamente dar a volta à zero. coisa. Eu estive Muito no bem. Depay e pensei, o Depay não tem 38 anos. Estava completamente longe. Espetáculo. É que isto tem na forma Mas foram os como da se Premier. compõe. Manchester. E Desafio. Chelsea. E não me lembrava dele passar. Yeah. Nem eu. Ele vai de um para o outro, mas é emprestado pelo Mónaco nas 2. Renato, bravo pela forma como criaste aqui Fogo. a... Muito bom. Tem que lhes dar a volta à E onde cabeça. é que ele está a jogar? Milionários. Na Colômbia. Essa é que me Yeah. matou, porque eu não estava a ver. Ele começa a Pois. época no Raio Vallecano e agora está no Milionários. Exato. Essa é que me matou, porque eu não estava a ver. Eu comecei a pensar no Racing, que ganhou a cena. Muito bem, amigos. Com este... Eu gostava de fazer uma pergunta aos nossos. É assim, há muita Tive gente. um amigo meu que não te perguntou assim: mas vocês devem ter listas de jogadores para ver os nomes. Não, isso sai tudo. Sai tudo. Ali no nosso, Eu- no nosso eu- leito. Há muita gente que vai ouvir este episódio por causa do Porto e depois vai desligar a seguir porque não é ouvinte habitual. Mas dos ouvintes habituais, eu gostava de saber se alguém não acha que este é o momento alto do episódio. O desenterrado. Eu adoro isto. Para mim é. É uma pica. Há Há dias era alguém a dizer-me, eu estava no carro a gritar, mas não era por causa do desenterrado, era do exercício que fizemos com o Bruno, porque nós fizemos o exercício, não sei se ouviram, do 11 de jogadores brasileiros desde que ele está em Portugal a atuar cá, e nós não dissemos o Rafinha. Esqueceste E então era do gente Rafinha. a mandar-me a dizer, opa, eu estava no carro a dizer, Rafinha, o Rafinha, e ninguém disse. Mas foi uma falha gigante. bom. Ah, então era isso que falha o senhor que estava ao inacreditável. meu lado no trânsito estava a Não dizer. era- Bem, seguimos para o Isto Sim desta semana. Eu não sei. Não sei o nome do árbitro. Então começamos com o Luís, pode ser? Pode ser. Pode ser. Então, o meu isto sim é o Lusitano de Évora. Muito bem. Está a fazer uma grande taça de Portugal. Eliminou primeiro o Académico de Viseu, da segunda divisão, portanto, o Lusitano Évora CP. Eu não fui ver isto. Sim, sim. Está no CP. É, sabes como é que eu sei? Porque Incrível, numa pois é. sexta-feira à noite estava numa conversa telefónica, assim, altas horas da noite, e a pessoa diz-me, porque estão na Série C do Campeonato de Portugal, e eu assim, porque é que é uma sexta-feira à Por acaso noite, é 11 Série da B. noite, e eu estou a falar... É B? É B. A mim disseram C. Anda. E eu, porque é que é uma sexta-feira à noite e eu estou a falar Está em do quarto Campeonato lugar. de Portugal? Pois é. Quarto Está em lugar. quarto lugar. Bateu o Académico de Viseu, depois o Estoril, acho que foi nos penaltis, e agora derrotou o Aves no prolongamento. Ficou 3-2. Já não sei se foi em tempo de regulamento. Vai agora Não, jogar não, a... teve a ganhar 3-1.
Foi Sim, em tempo sim, regulamentar. Em tempo regulamentar, nos 90. Vai agora jogar a Braga. Está aqui um conto de fadas espetacular, uma equipa do 4º escalão. Vamos ver onde é que vai parar. Não sei se o Carvalhal está a achar muita piada a isto, mas acho que tem tudo para acabar com o sonho. Mas aconteça o que acontecer, grande Lusitano de Évora. E pesquei o Rui Silva no Twitter, que disse que não havia uma equipa alentejana nos oitavos da taça desde o Juventude de Évora em 2010-2011. Ok. E é preciso recuar até 44-45 para encontrar a última edição com 2, Lusobeja e Elvas. Cumprimentos ao Rui Silva. Grande Rui. O do Matraquilhos, não é? Sim, do Matraquilhos, precisamente. Go ahead. Filipe Maia. Então, o meu isto sim foi a coragem e a humildade do árbitro Miguel Fonseca, que no jogo entre o Vitória Sport Clube e a União de Leiria reverteu um penalti sem VAR. Obviamente que isto é polémico, como dizia o outro, mas acho que é uma forma. Ele foi à flash interview do Canal 11 de improviso explicar porque é que eu tinha feito. Acho que fez muito bem, primeiro porque dissipou logo de cima da mesa várias discussões que se iam ter durante as conversas de café e muitos podcasts que só servem para deitar abaixo, como este aqui que nós estamos a fazer. Vocês só sabem falar mal. Permitiu que toda a gente tivesse a visão dele, toda a gente se colocasse nas chuteiras dele e tivesse as dificuldades que ele teve na hora. Ele diz que tomou a decisão em milésimos de segundo, como tem que tomar. E que não conseguia comunicar logo e com... que não teve logo comunicação com os adjuntos, porque os jogadores vieram logo em cima protestar e aquela confusão toda. Só ao fim de 4 minutos é que ele já estava toda a gente preparada para bater o penalti, e aquele reverte a decisão para espanto de toda a gente, porque não havia VAR e não há VAR na quarta eliminatória da Taça Portugal, só a partir dos oitavos de final, se não estou em erro. E o facto de ele vir à flash interview explicar, esse é o meu isto sim, é a flash interview dele. Explicou com toda a calma, tranquilidade, sem grandes pressões, explicou porquê, assumiu que errou, deu crédito aos seus 2 auxiliares, que disse logo que os 2 tinham uma opinião diferente. Eu percebi que fiz asneira, reverti a decisão, não me custou nada e provavelmente até estava certo a reverter a decisão. Não deixou dúvidas para ninguém, portanto parabéns à decisão. Acho que é um momento que pode fazer refletir quem manda no futebol, deixar os árbitros falar mais vezes, não há problema nenhum. E acho que é muito duro, não é? É duro tomar a decisão e é duro depois ir falar sobre isso, portanto foi. Mas eu acho que os árbitros, eu acho que se eu fosse árbitro e errasse, eu preferia ir lá e dizer porque é que eu errei, porque é que eu tomei determinada decisão. Darem-te essa possibilidade, não é? Claro, a coisa de falar para o estádio, reverti a decisão, não sei o quê, não acrescenta nada. Claro. Não sabes porquê, qual é que foi o critério. É muito mais lúdico para as pessoas ser o próprio árbitro. Olha, eu estava mal colocado, o jogador passou rápido, eu achei que era penalti. O VAR viu de outra forma, porque isto, a regra tal, pronto, está explicado. É educativo para as pessoas, toda a gente percebe. Humaniza, não é? Humaniza a coisa. Eu fiquei muito mais empático com este senhor Miguel Fonseca, porque percebi. Ele tem que tomar uma decisão sem VAR, tomou a decisão que ele achou correta. Os 2 auxiliares estão lá para alguma coisa, o próprio 4º árbitro está lá para alguma coisa. Aconselharam-no a não marcar o penalti, ele reverteu sem problema nenhum e assumiu uma posição diferente. Espetacular, grande momento, acho que podia acontecer muito mais vezes, não caía nada na lama a ninguém se os árbitros falassem mais vezes. Bravo, foi o Isto Sim desta semana, vamos para o Isto Não com o Pedro Filipe Maia. Porquê com o Pedro Filipe Maia? Porque há uma continuação aqui, certo? Um lado meu Isto Não vem na sequência do meu Isto Sim, e é muito rápido, que é o Carlos Carvalhal deu essa chega no final do Leixões Braga, porque também foi anulado um golo ao Braga que provavelmente seria validado com VAR. Não haver VAR nesta fase da competição é um bocadinho... Acho que já estamos todos um bocadinho dependentes do VAR para a verdade desportiva acontecer. É verdade que aquele golo, por exemplo, do Braga, e este aqui também não decidiu... Este aqui que eu falei anteriormente não decidiu nada, mas podia ser um golo decisivo e em prejuízo ou benefício de equipas mais pequenas ou maiores, não interessa. Acho que há estádios que não têm condições para ter as câmaras do VAR, a comunicação, é verdade. Então és a favor de mais equipas a mudarem de casa para receber outras equipas na Taça de Portugal? Para haver condições para haver VAR? Não sei se... Não sei como é que ias fazer. Não sei se é de todo impossível, investindo mais e com mais preparação, as equipas terem condições para ter VAR em certos estádios. Mas os estádios têm uma estrutura fixa, portanto os estádios da primeira e os estádios agora da segunda têm uma estrutura fixa para darem resposta
As necessidades do VAR. a todo o processo de VAR. Tu vês aqui vários, eu não sei de cor, mas É questão das fibras de ligação direta, penso eu. portanto ias criar isso por causa de um jogo? Acho que é possível. Possível. Custa dinheiro, é verdade. Custa dinheiro. Quem é que o suporta? Pois, não sei. Não, eu estou a levantar estas Futebol questões. não é propriamente um meio Eu percebo o pobre, que tu dizes, mas olha, portanto, Lusitânia dos Açores, garantidamente não terá. A Alverca não terá porque não apanhou do ano passado. O ano passado ainda não havia, pois não? Foi só este ano que na segunda liga passou a haver VAR. Ou foi o ano passado? Não, acho que é o ano passado já Já? havia. Depois tens o Tirsense, o Vila Real, o Covilhã, o Oliveira do Hospital e o Varzim. Está, não sei se sim ou não. E o Varzim foi eliminado. Foi feito pelo Elvas. Jesus, não sabia. Mas o meu ponto é, eu estou a falar mais ou menos de cor, eu penso que com o investimento extra, porque há VAR na Liga Feminina também, há VAR na segunda Liga, obviamente, portanto, com o investimento extra, é verdade que as equipas só sabem se passam ou não com um tempo curto e etc, mas acho que era importante haver VAR desde cedo Tens de na pesar taça. os pós e os contras, não É é? isso, importante era, mas... E eu não sei, eu vi muitos jogos este fim de semana, posso já estar a confundir, mas não foi no United que há um problema no VAR, que há um incêndio qualquer que de repente não há VAR? Sim, durante foi no United. Houve um Sim. incêndio certo na E eu FA. pensei, olha, se isto fosse em Portugal já estava toda a gente a dizer, só em Portugal. É que Aconteceu com o Sporting, não foi? O problema no VAR o ano passado? Aquele golo nas primeiras jornadas que validaram mal, Sim. puseram mal as linhas Casa e o golo... Pia? Sim, Não, por mas acaso ali havia. ontem foi o Não havia esteve VAR de indisponível todo. durante um certo tempo. Luís, Mas pronto, teu isto não. estamos dependentes do VAR agora. Olha, o meu isto não tem uns dias atrás, mas ainda não nos tínhamos juntado aqui à conversa antes. Todo o barulho à volta de Kenda. Sinceramente não entendo. O barulho ou... Assim, percebo que se critique, percebo que se discorde do treinador, agora do selecionador neste caso. Agora não percebo que se vá depois ao ponto de se achar que isto é uma perseguição ou de se achar que isto é uma falta de respeito pelo jogador, etc. Se calhar eu na posição do Roberto Martínez teria tentado arranjar forma de, mas se calhar podia não ser possível. Eu lembro-me que há um jogo em que o Benfica ou já era campeão ou ia ser campeão, acho que já era campeão, e o Jorge Jesus não consegue meter, acho que é o Paulo Lopes, porque há um jogador que se lesiona com gravidade, e depois todos os outros até vão confortar o Paulo Lopes, porque ele, ao não jogar naquele último jogo da consagração, não se sagrou campeão. E é duríssimo, de certeza, para um jogador que isso aconteça. Tal como acredito tenha sido outra vez duro para o Giovanni Kenda ir à seleção e não jogar. Agora, parece-me completamente infundado haver esta perseguição ao selecionador, que foi alguém que chamou o Giovanni Kenda ao fim de 4 jogos oficiais na equipa do Sporting. Na altura, para mim, a carroça bem à frente dos bois, e chegámos a falar disso aqui, mas este selecionador foi quem acreditou imediatamente no Giovanni Kenda. Portanto, não consigo entender bem esta coisa, esta perseguição que há a Roberto Martínez, porque não estreou o jogador e não lhe permitiu bater um recorde do Paulo Futre. E o próprio Paulo Futre também criticou isto. Eu, sinceramente, não... Eu acho exagerado a crítica por ele não se estrear para quebrar um recorde. Agora, também me parece que os laterais... Ou seja, a entrada dele se calhar até seria benéfica ao jogo. Ou seja, acho que a crítica pelo recorde, acho que isso é o que é. Também acho exagerado. Agora, se calhar teria sido necessário até ele entrar, porque os laterais também, as substituições também, percebes, ficaram aquém daquilo que poderiam ser. O Ronaldo não foi o jogador mais novo de sempre a jogar pela seleção. Não é. Portanto, o recorde é do Paulo Futre. Eu nunca ouvi o Ronaldo na vida a dizer eu gostava era de ter sido, mas o Scolari não me respeitou. Não, isso eu acho que não também é é uma pelo questão. recorde. Eu acho que não é pelo recorde. Sim, eu também acho. Eu percebo e até concordo mais com o teu ponto, mas olhando para o outro lado, tu estás no sub-21, foste convocado para o sub-21, estás a jogar no sub-21, o selecionador chama-te de emergência porque qualifica-se a meio do processo, tudo certo, dá descanso a alguns jogadores, tudo certo, chamas um jogador de emergência para a equipa A para fazer um planeamento que me parece evidente para o Mundial e que parece-me que o Kenda vai estar no Mundial se continuar nesta sequência, porque o selecionador adora-o
e vai contar com ele para o Mundial e está a trazê-lo para o grupo para o incorporar, para o perceber, para o entender, para lhe dar moral e tal. Agora, sacas os jogadores do Sub-21, faz uma viagem para a Croácia Mas espera, e depois não joga um minuto. ele no Sub-21 estava a jogar amigáveis também. Tudo bem, ou seja, tudo bem. Mas estava a jogar, percebes? Levas-me para a seleção A, ok. Então digo-te, obviamente já não dá para fazer este exercício, mas imagina que chegavas àquela sexta-feira à noite, é chamado pelo Roberto Martínez, e imagina que o Roberto Martínez dizia ao Kenda: olha, tu vens, queres vir e não vais jogar, mas queres vir em vez de estar no Sub-21, eu tenho a certeza que ele queria ir na mesma. Tenho a certeza. Não sei. Bem, também se podia falar muito sobre isto, mas Podia. não temos muito tempo. Pedro, estás preparado? Estou. Vamos para o Olha ao Radar desta semana. Então, o Podes, olho ao podes. radar. Mandei ali ao nosso Renato para me ajudar nas estatísticas. Eu vou dar aqui um salto. É verdade que as pessoas estavam habituadas a ver-me falar do Campeonato Nacional, mas esta semana não houve assim ninguém que se destacasse muito. Tenho alguns nomes de reserva, mas acho que vou guardá-los para quando se justificar. E para ir a um campeonato que eu gosto muito e que a Márcia vai ficar um pouco chateada com o meu olho ao radar, que é do Palmeiras. Vou dar aqui um salto continental, porque pode haver muita gente que ainda não esteja familiarizada com o nome, acredito que os adeptos de futebol mais atentos estão, que é o Estevão, do Palmeiras. O Estevão já está vendido para o Chelsea, portanto, em breve, provavelmente já não vai estar a jogar no Brasil. Fez mais ou menos o mesmo processo que o Hendrick. O Estevão tem 17 anos, já está vendido para o Chelsea, custou 34 milhões, e o Neymar disse que é o jogador que mais o entusiasma a seguir a ele. Então se o Neymar disse... Desde Neymar, que não havia um jogador tão entusiasmante no Brasileirão como há agora o Estevão. Deve entusiasmá-lo tanto que ele vai chamá-lo para uma festa de carnaval. Cuidado, ó Estevão, não vais, está bem? Vocês são maus com É uma armadilha. Portanto, Estevão, lês aí os números do Estevinho, se faz favor. Ora, o Estevinho é o melhor marcador do Brasileirão, com 12 golos, ainda tem 9 assistências, com 17 aninhos. A cara do Pedro Filipe, que sabe que me está a magoar neste preciso momento. Espera aí. Ele foi chamado, só para comparar com o ele Kenda, já é internacional brasileiro por 4 vezes. jogou 1 minuto contra a Venezuela, ok, Roberto Martínez, e jogou 17 minutos contra o Uruguai, ok. Estou a brincar, percebo, mister, percebo. E é isso, é um menino que vem da escola do... Aliás, o nosso primeiro registro até é Cruzeiro, mas a escola Palmeiras desde sempre. Escola Abel. E Depois de Hendrick. ainda este ano estava a jogar pelo Grande Abel. Sub-20 e é a figura da equipa de Abel Ferreira. Portanto, Abel está também não só a fazer um grande trabalho na equipa principal do... E a caminho de mais um título. Peço desculpa, Márcia. Não só a fazer um grande trabalho, eu estou magoado também pelo Arthur Jorge. Só Mas- para esclarecer, eu não tenho nada contra o Abel, que até é meu quase conterrâneo. Portanto, ele é de Penafiel, ali Eu- da terra ao lado. Portanto, é mesmo só o Eu não sei Botafogo por quem ter estou a torcer, perdido, sou-te sincero. Terça para quarta-feira à 12:30 Botafogo ter perdido a liderança vai para haver, Palmeiras. vai haver um Botafogo-Palmeiras ou Palmeiras-Botafogo? Palmeiras-Botafogo Palmeiras, no Allianz, Botafogo. que vai decidir praticamente o título. Eles estão empatados no primeiro lugar. Mas o Abel, só para dizer que tem não só conquistado títulos internacionais, nacionais, mas também tem feito um trabalho de trazer para a equipa principal do Palmeiras jogadores que estão a render dinheiro e muito dinheiro ao Palmeiras. Tanto é que já vendeu o Hendrick por 30 e tal Ai, 30. milhões ou mais. Mais. E agora vendeu o Estevão com 17 anos já por 34, sendo que com 17 anos é o melhor marcador do Brasileirão e, portanto, é de ficar de olho. Muito Não sei bem. porque esse sorriso, Márcia, estás magoada, não é? Foi o Olho ao Radar desta semana. E vamos fechar. Estão preparados? Vamos para o Football is Life. Football is life! Posso? É minha já? É minha a bola já? Olhem, um domingo com futebol, com cânticos e com umas cervejas à mistura. Vocês alinham? Eu estou dentro. Onde é que é? Diz-me a Ali. morada. Se eu vos disser que em 2015 nasceu um projeto chamado Beers and Songs, tudo porque um senhor que fazia anos decidiu fazer o seu aniversário a ir ver uma equipa do escalão não profissional, ali De onde era? é espanhol, Catalunha, peço perdão.
E decidiu fazer o aniversário e convidar uns amigos para irem ver um jogo e apoiarem uma equipa. E assim nasceu um projeto chamado Beers and Songs. E o que é que acontece? Isto é fabuloso. Agora passou a ser uma vez por ano, porque começou a arrastar muita gente consigo. A última edição aconteceu este ano em novembro, levou 3 autocarros. E como é que isto acontece? Há um grupo do WhatsApp em que se juntam alguns adeptos de Espanha inteira e escolhe-se uma equipa que as pessoas só saberão na véspera quem será. E é uma equipa do escalão não profissional, vamos pensar daqui na distrital. E então, na véspera, quem se submeteu, quem fez a sua candidatura, entre aspas, vai receber o nome dos jogadores para decorar, os cânticos, as cores que deve levar vestidas e a convocatória, portanto, a que horas saem e para onde vão. E na última vez foram 3 autocarros, todos vestidos, já não sei se era de amarela a equipa, então toda a gente leva camisolas amarelas e cascões amarelos e pintam cartazes, fazem cânticos específicos para os jogadores de cada equipa e de repente chegam a uma pequena província de Espanha que se vê completamente invadida. Há uma imagem, se calhar vou passar-vos algumas imagens para vocês poderem partilhar. Isso é bom para o turismo local. É incrível, porque de repente vocês veem 3 autocarros, sei lá, 100 pessoas a cantarem, criam hinos para o melhor jogador da equipa, dizem, olha, o melhor marcador é este, e vão apoiá-lo, e de repente os jogadores estão em campo a absorver aquilo tudo, o que é que se passa, e são pessoas que são de clubes diferentes, de cidades diferentes, que não se conhecem, mas que naquele dia, naquele domingo, portanto, com cerveja à mistura, com cânticos, com cores, com tudo, estabelecem. Naquele domingo vamos torcer por esta equipa que nós nunca ouvimos falar, jogadores que nós nunca conhecemos, e será a nossa equipa este fim de semana. É maravilhoso. Agora, lá está, o processo é mais... aos administradores do grupo, acho que só podem entrar no grupo amigos de quem já foi, portanto, porque aquilo de repente tomou uma proporção enorme. Nasceu em 2015, queriam apoiar lá está os escalões inferiores, futebol não profissional, e é inacreditável. Vai na 7ª edição, 9 de novembro de 2024, juntou 220 pessoas numa cidade de cerca de 2.000 habitantes. Pá, maravilhoso. O criador chama-se Albert Grabolosa. Pronto, e decidiu fazer uma festa de anos diferente que se converteu neste Beers and Songs. As equipas não sabem de nada e eu recolhi o testemunho de um adepto que diz no autocarro: eu estou a alucinar com tudo o que eu estou a viver aqui. Reparem, não conheciam aquelas pessoas, não conheciam a equipa, nada. É maravilhoso. Que as pessoas fazem por uma cerveja. Portanto, futebol is life. Olha, podia entrar no teu Futebol is Life o facto de, e agora estava aqui a ver, Tirsense, Rebordosa, Oliveira do Hospital ou São João de Ver. Oliveira do Hospital ou São João de Ver, 2 destes vão estar nos quartos de final da taça. Isto é espetacular. Será o meu Futebol is Life. Vou guardar quando isso eles então, chegarem lá. Sim. Exato. Será isso. Prometi ver um jogo desses. Prometi ver o Oliveira do Hospital, São João de Ver, ou o Tirsense Rebordosa. O Tirsense Rebordosa vai ser um derby local. Vai ser um grande jogo. Derby local, não. O Santo Tirse Paredes, ele está todo... É maluco. É assim, geograficamente... Malta que está em Lisboa é tudo norte. Sem o nosso GPS. Para mim também. Derby nortenho. Derby do Norte. Rio Ave, Chaves. Vamos fechar com este desnorte geográfico. Do Paulo Fonseca. Do Pedro Filipe Maia. Do Pedro Filipe Maia. Olha, na próxima segunda eu não estou. Vamos ver quem está. Pronto. Estarei com Eu estou. Quem estará na próxima segunda-feira? Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Já sabem, deixem as vossas opiniões e as vossas sugestões no Twitter, no X, no Instagram. Preciso deixar uma sugestão. Não me deixa acabar este programa. Isso. Subscrevam o nosso canal, porque há muita gente a subscrever agora só. Portanto, subscrevam para receber as notificações e vejam o tema do dia de hoje, porque todos os dias temos um podcast chamado Tema do Dia, onde falamos do tema mais relevante da atualidade e, portanto, não percam o tema do dia de hoje. E ainda vou dar outra dica. Se quiserem ouvir os episódios mais cedo, vejam o site, porque nós metemos primeiro no site e só depois nas plataformas. Tchau! Beijos. Eu não tenho mais dicas para vocês. Uma boa semana e até o próximo episódio. Todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar.